mas é energia com força também. Ó, papai e mamãe, vocês assim como a gente aqui, mesmo fora do período letivo, é possível continuar estimulando o desenvolvimento do seu filho de forma divertida e eficaz, focando em estímulos criativos e cognitivos, principalmente para o desenvolvimento da coordenação motora, atenção e criatividade. Para conversar com a gente sobre esses assuntos, nós estamos recebendo aqui hoje a doutora Jaque Araújo, neuroeducadora e pós-doutora em Ciência da Saúde. Muito bom dia, doutora Jaque. Bom dia, que alegria estar aqui. Vocês são muito animados, minha gente. A gente tá animado igual os meninos em casa, já já. Os meninos nas férias em casa. Eu mostrei a foto aqui do meu parecendo um pacote, mas já. Já vira o mundo, doutora. Com certeza. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Que alegria estar aqui. Realmente as crianças são muito enérgicas. E assim, qual a importância da... Porque os meninos na escola têm uma rotina, né? Tem uma rotina, e são elétricos e tal, tem os coleguinhas, professora, tem a rotina lá. Aí chega em casa, os meninos... Internet, computador, celular. Qual a importância da gente continuar a deixar essa rotação deles movimentada, né, nessas férias, doutor? O que é que a gente deve fazer, assim, para seguir o fluxo da rotina deles? O importante, primeiro, antes de pensar em atividades, é bom saber sempre que não é porque a gente não está lá na escola ou deixa as crianças lá na escola que o aprendizado acabou. Então, a presença das férias é diferente de ausência de aprendizado. Então, as crianças, elas continuam aprendendo. Sim. Só que lá na escola é aquele aprendizado formal, né? Mas em casa, os aprendizados, eles continuam, só que de modos diferentes. Então, como fazer com que essa energia ela não se perca de forma aleatória, vamos dizer assim, né? Canalizando isso para tarefas que possam ser intencionais. Por exemplo, tarefas criativas. Que seriam essas tarefas criativas? Essas tarefas criativas é literalmente para fazer com que a atenção da criança seja uma atenção divertida. Sim. Então, ela está envolvida com atividades que a atenção dela possa ser mantida e, ao mesmo tempo, faça ela se divertir. Porque a criança, o senso de aprendizado da criança está naquilo que interessa ao máximo para ela. Se não interessa ao máximo, ela vai desperdiçar a atenção dela. Na cabeça dela, ela não está fazendo nada interessante. Então, essas atividades, elas podem ser inúmeras. Né? Elas podem ser corridas de obstáculos na própria casa. Do jeito que tá lá seu filho empacotadinho lá. Os obstáculos Tô lembrando são da meus móveis, pandemia. doutora. Os obstáculos são meus móveis quebrando. Eu tô lembrando da pandemia, que Escalando as paredes. tinha que se fazer exercício sem sair de casa. Aí eu fazia um circuito. Ó, tem que passar por baixo de uma cadeira. Aí passa por cima da outra, sem tocar na cadeira. E não sei o quê. Aí vai lá na frente, aí volta. É bem Fazia isso. Assim. É bem aí. isso. Por quê? Porque criança, o aprendizado da criança está muito ligado àquilo que desafia. Então, se você simplesmente falar nos primeiros segundos que aquela atividade vai fazer com que ele ganhe algo, ou tenha uma recompensa, ou seja realmente um desafio, ele vai querer se envolver. Então, corrida com obstáculos, não exatamente aquela corrida, mas uma brincadeira com obstáculos. Ó, você exatamente como você fez. Você não consegue fazer isso aqui não. O João dizia, eu não consigo. Aí ia lá e fazia. Só o desafio, né? Desafio. Não consegue, Exatamente. né? Não vai, né? Exatamente. Então, a criança, ela é muito literal. Se você diz que não, ela vai querer fazer. E se você diz que sim, ela vai até mesmo argumentar se aquilo realmente vai valer a pena para ela. A criança é muito inteligente. Ela é muito esperta. Então, ela não é aquela faixa etária que a gente vai enrolando ali de qualquer forma, né? Por quê? Porque o cérebro da criança, ele é muito ativo e ele é muito inteligente. Ele vai querer se envolver... Ele tá pegando tudo no mesmo momento. Isso, ele vai querer se envolver com coisas extraordinárias também, assim como nós adultos queremos e gostamos. Agora, doutora, a gente sabe que a realidade do nosso país é complicada, né? Financeiramente falando e também na questão de que a gente precisa estar trabalhando, nem sempre coincide, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando o dia todo enquanto minhas crianças estão de férias. Como é que a gente adapta, né, nossa realidade? Essa falta de tempo também com os filhos. O que afeta, né, no dia a dia da família, assim? Você diz exatamente o que afeta neles ou o que afeta... Neles, principalmente, né? essa atenção, né? Porque é um período, por exemplo, que eles estariam na escola, não estão, mas estão em casa, mas não tem aquela atenção toda. Não tem o pai, não tem a mãe. Não tem a dupla, geralmente, né? Um ou outro tá em casa e às vezes é com vó.
né? É com tia, é com a babá, né, Li? Porque os pais estão trabalhando. Tem que né? correr. Então, Eles sentem essa falta, assim, do pai e da mãe aqui em casa? E sente. como suprir isso? Naquela meia horinha, uma horinha, tem como? Tem sim. Na verdade, eu também sou mãe, então eu sei que as crianças, elas dão um espaço para aquilo que elas não estão vendo concretamente, que é o pai ou a mãe, no caso, tá? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode agir com previsibilidade. Porque criança, ela trabalha com previsibilidade. O cérebro da criança é assim. Você apresenta algo e aquele cérebro, ele já vai, literalmente, querer conquistar aquilo ou querer entender que algo está próximo. Então, é o que eu chamo de previsibilidade. O que é isso quer dizer na prática? Por exemplo, eu saí de casa hoje, todas as vezes que eu saio da minha casa, eu faço uma cartinha para minha filha. Eu digo, oi, meu amor, você acordou bem? Como é que você tá? Faça isso, faça aquilo. Já, já, mamãe está de volta. Tal hora, mamãe fala com você. Então, aquilo já vai gerando uma expectativa previsível para a criança. Então, desse modo, a criança, apesar de nós estarmos distantes geograficamente, ela não vai estar distante emocionalmente. Então, isso qualifica um pouco a distância, entende? Claro que, obviamente, nós queremos estar juntinhos, mas quando a gente não pode, a gente pode dar previsibilidade para ela. Um bilhetezinho Entendi. deixado, Bom, né? Porque ela vai isso. lembrar do pai, opa, daqui a pouco, eita papai, daqui a pouco mamãe chega. É porque, Isso. no nosso caso, Wesley, todo dia eles acordam sem ter a gente em casa. Todo dia. Não tem com exceção de sábado e domingo, né? Mas todo dia eles acordam, já não tem, no meu caso, a mãe em casa. Só vê a mãe no final da tarde, né? Então, às vezes, a gente também se sente culpado, né? A gente sabe que está trabalhando para tentar dar o melhor que a gente possa dar e tudo mais. Mas a gente também se sente responsabilizado e acha, né, que não dá atenção devida, né? Essa culpa, de fato, ela é real, né? No sentido de sentirmos, porque, de fato, a ligação, o vínculo, quer um resultado, estar perto. Mas, nesses momentos, o conselho que eu dou, literalmente, é esse também. Porque isso vincula a gente a algo que a gente pode fazer naquele momento. É o nosso melhor. Né? O nosso melhor é ser com eles e estar com eles. Naquele momento, como é que a gente pode ser com eles e estar com eles? Através de algo que esteja lá figurando para a gente, não uma ausência completa, mas algo que possa estar fazendo com que ele lembre que já já a mamãe vai chegar, que já já eu vou receber um áudio. Que tal intencionalizar áudios, né? Pelo menos ao longo do dia. Então, todos os dias, de meio-dia, mamãe vai mandar um áudio para vocês. Se liga que vai ser divertido. Doutora, e esse período de chuva? Eu estou com criança em casa de férias e chovendo. O que fazer com esses meninos dentro de casa, assim, chovendo? Aí, já emendando na Derli, porque eu acho que tem alguma ligação, que eu acredito que os dele façam feito os meus, que já acorda, já liga a TV. As telas, até que ponto Tela. ajuda e atrapalha, né? Porque é muito fácil para quem não tem menino em casa, diga, não, meu menino não usa uma tela. E faz o quê? Qual o limite? É trocar a tela da televisão pela tela de pintura? Seria maravilhoso. Ideal, né? Né? O importante é que nós adultos, a gente já saiba o seguinte, aquilo que as crianças não sabem, nós precisamos saber. Que tela é uma das formas de estar envolvida em algo. Não é a única e nem deve ser. Mas, claro que ela também não precisa ser excluída totalmente, né? Mas, sendo ela uma das formas, né, juntando com outras ao longo do dia. Mas os meninos estão em casa, está chovendo, os pais estão fora, o que fazer? Além da televisão, que é super fácil. Pega o controle e liga. Fala exatamente isso, né? Que, quando você acordar, até pode ligar a televisão, né? Não sei como é exatamente a rotina de vocês, mas vamos combinar o seguinte. Tem outras coisas pra gente fazer durante o dia. Vamos deixar aqui certinho e aí você me conta qual dessas você mais gostou de fazer ao longo do dia. Me conta no final do dia ou então me conta na hora do almoço quando eu ligar para você, porque ele mesmo vai entender aquilo que a gente já entende, que existem outras formas de se envolver com atividades. Mas a criança, para ela, é tudo muito rápido. Quanto mais rápido, melhor, para que ela possa se envolver. Então, a televisão, né, e o estímulo da televisão, ela concorre realmente com qualquer outro tipo de estímulo que seja mais longo. Né? Então, eu acredito que é exatamente essa proposta, né, de apresentar a ele, não somente isso, mas também outras atividades. E com isso, eles vão agregando, sabe? Essas atividades seriam atividades mais manuais, Atividades corte, manuais. pintura, culinária, infantil. Sim. Quais são as dicas assim, né, Li? É. Que a gente poderia fazer, Lá dar em casa eu pra pai, tenho pra uma mãe. de 7 e 2 de 13.
Aí pré-adolescentes Realidade e uma diferente, né? realidade diferente. Como é que junta esses dois assim? Ou a técnica é pro mesmo aqui, bota os dois e erro! No meu caso, são quase gêmeos. Um tem 6, um tem 7. Então a realidade é praticamente a mesma. Mas eu tenho um autista, então ele tem a realidade dele também, né? Então Sim. tem as coisinhas dele. Aham. Então, quais seriam as A atividades? salada. Quais seriam as atividades? Então, culinária é extremamente criativa, além de gerar autonomia para a criança. Né? Até outras atividades na própria casa, só que criando elas em cima de um desafio. Por exemplo, quem arruma a cama primeiro? Ó, e já começa Entendeu? puxar o senso de responsabilidade, né? Exato. Já começa, né? Isso, Cadê? bacana. As obrigações diárias que você coloca como uma brincadeira e termina assimilando para a vida. Isso, é como uma porta. Então, se essas crianças entrassem aqui, se tivesse um monte de criança aqui do lado de fora, se a gente dissesse, olha, vocês vão entrar, vocês vão fazer isso primeiro, vão fazer isso, vão fazer aquilo, eles iam já ficar assustados. Mas se a gente dissesse assim, olha, vamos entrar através dessa porta e vamos brincar. E aí, depois que eles estivessem aqui, qual vai ser a brincadeira? Então, o convite foi para brincar. Então, quando for para arrumar a casa, vamos tentar fazer um desafio. Né? Vamos ver quem arruma primeiro. Então, literalmente, isso vai internalizar ele, primeiro uma brincadeira e depois uma proposta de organização. Então, na cabeça dele não é tão não é tão explícito quanto pra gente. A gente sabe que ele vai entrar e vai organizar, mas para eles não. Doutora, tem uma idade certa, assim, para inserir essas atividades do dia a dia, da rotina para criança? Eu conheço adolescente que nunca lavou uma louça. Nunca Rapaz, lá em casa o forrou menino, uma cama. lá em casa é assim, João, vamos brincar João e Luiz, olha, quem termina primeiro, o João de lavar os troços ou o Luiz de limpar o aquário? Aí faz um negocinho assim. Eles mais estão ou menos com 13, né? 13, Tem uma idade já. específica assim, pronto, aí Sem ele já tem uma com responsabilidade, 7, né? Aí, às vezes, a menina já tem o interesse ali de cozinhar junto com a mãe e já vai lavando uma loucinha. Tem alguma idade específica para isso? Para tornar essa autonomia que a senhora citou? A autonomia, ela anda realmente com as faixas etárias, né? Com a idade certa. Mas todas as crianças, elas são autônomas em alguma coisa que elas são capazes de fazer. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, o que é que ela pode fazer? Ela pode pegar a chupetinha dela, vamos dizer, e colocar na boca dela, não pode? Pronto. Então, todas as vezes que ela esquecer essa chupeta aleatória, a gente pode dizer, fulana, vai pegar sua chupeta e guarde. Ela pode fazer isso. Já para uma pessoa de 13 anos de idade, obviamente isso é super desinteressado. Mas a autonomia daquela criança na faixa etária dela, de 2 anos, foi aquilo. Então, para ela já é uma grande autonomia. Um ganho, né? E essa criança de 2 anos que ganhou, cuidando dessa chupetinha, vamos dizer assim, quando chega aos 13 anos, ela não vai ter dificuldade nenhuma de, ao acordar, forrar a cama dela. Entende? Então, as autonomias, elas estão presentes em todas as faixas, todas as idades. Mas cabe a gente compreender o que aquela criança pode fazer naquela faixa etária e não colocar nem a mais nem a menos para ela, nem subestimar, nem estimar demais que aquela criança pode fazer alguma coisa. Então, crianças entre 9 e 13 anos de idade, elas já são completamente capazes de reproduzir quase tudo que nós adultos fazemos. Só não com a mesma identidade de causa e consequência. Entende? Então, por exemplo, uma criança, ela sabe forrar a sua cama e ela precisa forrar a sua cama, né, por senso de autonomia, mas ela não necessariamente vai entender que se não forrar, isso daqui a pouco pode gerar algo para ela, né, que vai demandar uma inquietação. Mas ou não até, existe uma super né? proteção, ultimamente, de alguns pais e mães. Existe. Nós não era Justamente diferente. Nós de antigamente não era diferente, Os assim, meninos pra de são hoje. pequenininhos. Eu sou bem diferente de algumas criações lá de casa. Eles são pequenininhos, mas mamãe, quero cortar isso. Vai lá, meu filho, pega a faquinha que tem ali. Eu deixo. Porque eu sinto que eu tô tornando eles com segurança para aquilo. E é algo assim, uma faquinha que eu tô falando, é um objeto que ele vai lá lixar, pegou pra mamãe, pronto, tudo bem, cuidado, viu? Mas foi lá e pegou. Exato. Eu incentivo. Exato. Porque para justamente eles não terem medo das coisas, nem das situações. Eu acredito que acostumando se evita incidente, né? Exatamente. E assim, nós adultos precisamos compreender o seguinte, né? Quando a gente colocar alguma tarefa para a criança, mesmo que para a gente aquilo inspire organização, para ela é uma tarefa que mamãe e papai estão pedindo. E essa tarefa, ela não vai ficar perfeita de todos os perfeitos. Eu com minha filha, por exemplo, desde muito nova, eu vou fazendo com que ela se envolva com tarefas que ela pode corresponder. E isso é muito importante também.
a gente, então, minha filha, forre essa cama, mas eu sei que ela pode corresponder, metade da cama ia ficar forrada, ela com 5 anos de idade. A outra metade, talvez, ia ficar ali um pouco descontrolada, não como eu, a mãe faria, mas como a criança faria, para aquilo para ela gerou algo extremamente saudável. A gente tá buscando, assim, falando de crianças, assim, eu acredito que de 7 abaixo, né? E de 7 arriba. O adolescente, aquele com 13 anos, que tá naquela fase de questionar tudo, tal. Como lidar, assim, dentro de casa agora tem... Rebeldiazinha. Não, por quê? A fase do porquê. Mas por quê? Porque não E pode. respondendo o pai, eu digo, opa, com olhar, peraí, o quê? Essa fase, doutora, nas férias, chovendo, dentro de casa, não é mais, né? Não é conflitante você estar dentro de casa, assim, como tolerar isso, como aprender Como a preparar nosso conviver com juiz isso. pra isso. Como preparar o juiz da gente? E como? Primeiro Um saber suquinho de maracujá resolve só, doutora. o chazinho de camomila. De fato, é compreender que é desafiador e essa fase da adolescência é a fase que realmente vai ser um pouco mais cheia de perguntas mesmo. Então, é importante que a gente saiba que essa fase é característica desse comportamento, de perguntar, de querer entender, né? E, por outro lado, é importante a gente saber que isso deve acontecer, principalmente com a gente, que nós somos a segurança dele. O pai e a mãe estão ali, literalmente, para continuar esse tipo de conversa com eles. Então, para a gente, o primeiro cuidado, a gente precisa respirar um pouquinho, conversar com outros adultos, para a nossa paciência continuar longânima, para continuar longa. Né? Respirar. Por quê? Porque isso é característica normal, ela não vai mudar. Né? A não ser quando esse adolescente chegar aos seus 20 anos. Né? Até lá, o desafio vai ser bem Só aumentando, presente, só aumentando. viu? Meu pai, 20, tava fazendo as contas aqui. Então, a primeira coisa, nós adultos, a gente precisa entender isso, né? Conversa com outros adultos, vê como é que tá ali os desafios em casa, para que isso possa se tornar mais leve, entende? Porque ausente ele não vai se tornar. E entender que até o cérebro do adolescente, ele está passando por reformulações, sabe? A gente foca muito nas crianças, mas os adolescentes ainda estão com o cérebro sendo reformulado. Eu estava aqui pesquisando seu Instagram já, viu? Porque o assunto é tão interessante, né? Que eu já estava aqui... Tava assunto para 3 dias aqui. Eu já estava pesquisando doutora DRA, doutora Jaque com CK e o final com Y, Araújo. Jaque CKY Araújo. Já seguindo, viu? Porque muito obrigada. Meu marido mandou aqui a mensagem. Que programa bom. Ele com dois meninos lá. Minha mulher mandou aqui, ó. Gostei dela. Agora haja psicólogo pra gente, né? Pra ele. É verdade, mas essa parceria de compreensão é extremamente importante, justamente por isso. Porque a gente vai ver a criança, mas a gente não vai ver ela isolada. Ela vai ver algo compartilhado com a gente. E a gente também precisa ser cuidado nessa história. Então, uma pergunta final, né? Se o Batalha, a senhora falou dos desafios, né, em casa, a concorrência. É importante premiação? Se você fizer isso, você ganha aquele presentinho, você consegue aquilo. É importante ou você acaba viciando ali a criança, só cumprir se tiver um prêmio? É importante que isso esteja presente, mas não só isso. Então, a recompensa ela é saudável se você não tendenciar essa criança a sempre fazer as mesmas coisas para ganhar algo. Então, existem desafios e naturezas de atividades diferentes. Então, vamos nas férias, então isso vai valer algo. Que tal? Mas facilmente as crianças elas vão se acostumar a uma recompensa. Aí entra a nossa maturidade de adulto e dizer, olha, lembra naquela época que de fato a gente ganhou algo, mas agora a gente vai conquistar com mais um pouco de tempo. A recompensa ela não vai vir agora, mas vai vir um pouco mais à frente. Entende? Então a criança, como eu disse antes, ela trabalha com previsibilidade. Então se a gente der alguma previsibilidade para ela, ela vai fazer com que o cérebro dela funcione melhor. E aí, por mais que ela diga, mamãe, e agora? Mamãe, e agora? Mamãe, e agora? Aí cabe a gente entender que essas perguntas recorrentes é natural e dizer, olha, agora, por hora, a gente vai fazer outra coisa, mas aquilo que a gente espera vai chegar mais na frente. E isso vai amadurecendo, né? Não tem como a gente
pular fases. É muito assunto, tantos temas. Quero falar sobre consumismo, a criança que perde tudo, a criança que não perde nada. É tempo, é tempo. Quero que a senhora volte, por favor, outro dia pra gente conversar. O programa ainda tem muito conteúdo pra gente trazer, vai vir Josué Pereira, enfim. Só agradecer, viu? Obrigada. Pela aula, e eu tenho certeza que quem tá em casa, pai, mãe, vovô, tio, tia, quem se preocupa com a criançada, com o crescimento, com o desenvolvimento, a gente fica sempre atento e aquela sensaçãozinha de que não sabe se tá fazendo o que é certo, se E apoio? não tá, mas sabe que a gente ama e se esforça. É né? verdade. Obrigada, viu, doutora Eu que Jaque? agradeço, que vocês tenham um ótimo dia. E Amém. que vocês cuidem das suas crianças. Com essa alegria que vocês têm, esse E afeto. apoio. Amém. Eles é que cuidam da gente. Já estão. 7h33 agora. Abraço aí pro maridão dela também. Como é o nome do Tá tudo lá. maridão? Rafael. Rafael! Rafael. Casalzão aí. Obrigada, viu? Cheiro